Nós vamos estudar essa noite, na verdade, não é um milagre, são 2 milagres de Jesus essa noite, 2, é porque eles estão em sequência e como há relação entre um e o outro, nós vamos estudar os 2 milagres, mas lembro sempre que o foco desta série não está nos milagres, este não é o foco do nosso estudo aqui. O milagre é parte do estudo, o mais importante para esta série, nós estamos dando ênfase no que está acontecendo em torno do milagre. Quais as lições que nós podemos tirar para a nossa vida? O que Jesus quer ensinar por trás de cada milagre? E temos visto a cada quarta-feira quantas lições para nós hoje, para a nossa vida, através de cada milagre de Jesus. Não é uma coisa que aconteceu no passado isolada, é uma coisa que tem lições espirituais que valem para sempre. E esta noite, mais uma vez, vamos ver o que você tira para a sua vida e eu tiro para a minha, destes 2 milagres de Jesus aqui. Vamos começar. João capítulo 6, eu vou ler o verso 5, que diz assim: Jesus, erguendo os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, disse a Filipe: onde compraremos pão para toda esta gente comer? É uma pergunta. Para quê? Alguns esclarecimentos sobre o contexto que estava acontecendo. Aqui neste episódio, Jesus havia se afastado ali da jurisdição de Herodes, porque a perseguição contra ele já estava crescendo, e ele então fugiu para uma região bem deserta, que é esta região aqui, foi ficar ali como se fosse tirar um descanso e sair um pouco do foco. Acontece que onde Jesus Cristo ia, a multidão ia atrás, não tinha jeito, descobriam onde ele estava, e era impossível evitar que as pessoas viessem até ele, muito mais até para buscar milagres, buscar cura, mas também para receber instrução espiritual. Por quê? Porque o povo daquele tempo não estava satisfeito com as instruções espirituais dos fariseus. Faltava alguma coisa em termos de religião. E quando Jesus falava, quando ele pregava, ele preenchia a necessidade das pessoas. As pessoas encontravam respostas para suas ansiedades ouvindo Jesus. Então, por onde ele andava, ia aquela multidão, buscando cura e buscando instrução. Isso é uma informação importante, porque hoje a igreja de Deus tem que ter a mesma preocupação. A igreja tem que oferecer solução para os problemas das pessoas, sejam materiais, sejam físicos. A igreja tem que cuidar disso também. Tem que procurar ajudar pessoas que precisam de tratamento, precisam de alimento, de roupa, essa parte de assistência social. Mas também é dever da igreja dar o quê? Instrução espiritual. Jesus nunca procedia sem também dar instrução espiritual, e isso é importante, nós precisamos entender isso na nossa vida. E aí, dentro desse contexto em que as pessoas vinham, diz aqui a Bíblia, nós vamos ver um pouquinho mais adiante, que a Bíblia fala que naquele momento havia cerca de 5.000 homens. Havia uma tradição do tempo de Jesus, judaica, só se contava os homens. No tempo de Jesus, na contagem, não se contava o número de mulheres e crianças, era uma coisa do tempo de Cristo. Quando se fala aqui em 5.000 homens, se nós imaginarmos que o número de mulheres fosse igual, nós já estamos falando em 10.000 pessoas. Se contarmos as crianças, esse público tem no mínimo, segundo estimativas, de 15 a 20.000 pessoas, entre homens, mulheres e crianças, ali ouvindo Jesus Cristo. Que coisa impressionante, de 15 a 20.000 pessoas. E aí surgiu um problema, essas pessoas chegavam logo cedo e passavam o dia ali no deserto, ouvindo Cristo pregar, e isso aqui começa a entardecer, e o que Jesus percebe? Aquelas pessoas estão com fome. Elas estão com fome. E qual foi a solução que os discípulos deram? Senhor, é melhor a gente encerrar essa programação aqui, vamos nos despedir da multidão, para que eles possam voltar e encontrar alimento aí nos vilarejos, nos locais mais próximos. Mas Jesus, de jeito nenhum. Quem vem a ele nunca volta vazio. Porque o alimento aqui, ele não é só o alimento físico, Jesus também está se referindo ao alimento espiritual. E aí ele faz uma pergunta para Filipe. O que ele perguntou aqui no verso 5? Onde compraremos pão para toda esta gente comer? Pergunto para você,
Você acredita que Jesus precisava da orientação ou da ajuda de Filipe, um discípulo, para resolver esse problema? Você acredita nisso? Jesus Cristo perguntando para Filipe: escuta, Filipe, como é que nós vamos dar alimentação para 15 mil pessoas? Você acha que ele precisava da ajuda de Filipe? Por que ele perguntou? Ele tinha solução para esse problema? Já sabia como é que ia resolver? Por que ele perguntou? Guarda uma coisa: sempre, em tudo aquilo que Deus vai fazer na vida do homem, sempre há uma parte que quem deve fazer? O próprio homem. Quando eu peço ajuda a Deus, quando eu busco a Deus, eu devo buscar em Deus aquilo que eu mesmo não posso fazer. Aquilo que é a minha limitação humana, eu deixo para Deus. Mas aquilo que eu posso fazer, eu tenho que fazer. Tem muita gente que ignora isso. E vai buscar em Deus coisas que Ele mesmo tem que fazer. O milagre é para Deus, mas aquilo que é possível, compete ao homem. E Jesus aqui está fazendo uma pergunta, até para conscientizar Filipe. A outra razão da pergunta, é que Jesus queria que o homem entendesse que aquele problema, humanamente, tinha solução. Como é que eles arrumariam um alimento para 15 mil pessoas? Tinha como resolver isso? O que Jesus queria ao perguntar? Que Filipe entendesse que ele não tinha como resolver. Tem momentos na nossa vida que Deus quer que nós saibamos que eu não tenho mais como resolver. Às vezes você ou um parente ou um conhecido na cama de um hospital, o médico vem e traz a notícia trágica, né? A medicina não tem mais o que fazer. Essa é a hora de quem? Essa é a hora de Deus. É a hora que nós não temos mais recursos, que o homem não pode fazer mais nada, que a ciência não pode fazer mais nada, é quando Deus diz assim: agora é comigo. Pena que o homem espere isto acontecer para buscar Deus. Pena que ele espere esgotar os recursos. Então Jesus está provocando aqui o raciocínio para eles perceberem que aquele problema não tinha solução e que eles dependiam de um ser superior. Porque tem muita gente vivendo hoje que acredita que nós viemos do macaco e que esse ser superior não existe. Tem muita gente que acredita nisso, e aqui é um desafio para essas mentes. Será que é assim? Verso 6. Ele perguntava isso somente para o quê? Para o experimentar, pois já sabia o que ia fazer, é óbvio. Jesus sabia o que ia fazer, estava experimentando Filipe, estava testando, estava fazendo ele pensar. Verso 7, respondeu-lhe Filipe: 200 denários de pão não bastariam para que cada um deles recebesse um pedaço. Só para vocês terem uma ideia, 200 denários equivaleria ao salário mínimo de mais ou menos 8 meses de trabalho. 200 denários era mais ou menos 8 meses de trabalho de um trabalhador que recebe salário mínimo. Ele está dizendo, ainda que nós pegássemos esses 8 meses de salário, convertêssemos em pães, não daria para alimentar essa multidão. Olha o tamanho do problema. Olha o tamanho do problema. Verso 8. Outro dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada pequenos e 2 peixinhos. Mas o que isso é para tantos? Um discípulo viu ali um menino, rapaz, tinha trazido a merenda, trouxe 5 pãezinhos e 2 peixinhos, e falou: olha, o único que tem alguma coisa aqui de alimento é esse menino aqui, mas 5 pães e 2 peixes, Jesus, isso aí não dá para fazer nada. Verso 10, disse Jesus: mandai o povo assentar-se. Havia muita relva naquele lugar, e assentaram-se os homens em número de quase 5 mil. Não falei? Eram 5 mil homens, só homens. Mas qual foi a ordem que Jesus deu aos seus discípulos? Mandai o povo. Olha a participação humana. O milagre é com Deus, mas a organização daquilo é do homem. O que vocês podem fazer, vocês façam. Vocês podem organizar essa multidão para sentar-se separado por famílias? Podemos, então façam. Participação humana, vai lá e faz. Essa é a sua parte. Faça a sua parte. Então eles tiveram que organizar a multidão para se assentar. Verso 11. Então Jesus tomou os pães, preste atenção, deu graças, repartiu-os com os que estavam assentados e fez o mesmo com os peixes.
Quando estavam saciados, ele disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Para quê? Para aqui, que aqui tem coisas importantes para a gente entender. Primeiro diz que Jesus tomou os pães, ele pegou os 5 pãezinhos daquele rapaz, 5 e 2 peixinhos. Diz que ele tomou, deu graças, ele ergueu para o céu, deu graças a Deus e agradeceu aquele alimento a quem? A quem nos dá diariamente o alimento? Deus. É por isso que nós cristãos, antes de tomarmos qualquer alimento, seja o café da manhã, o almoço, o jantar, seja onde for, o verdadeiro cristão o que faz? Fecha os olhos e agradece a Deus. Seja onde for, seja num restaurante, onde for. Você já deve ter presenciado pessoas num restaurante que fecham seus olhos e oram. Eu faço isso e você também faz. Porque o mundo precisa saber que nós agradecemos a Deus por aquele alimento que nunca falta nas nossas mesas. Porque quem providencia é Deus. Nós devemos agradecer a Ele. Jesus Cristo, demonstrando a sua dependência do Pai, ergue o alimento e agradece a Deus. Aí diz a Bíblia que ele começa a repartir e começa a distribuir. Aqui tem 2 coisas importantes. Onde é que estava o milagre? O milagre era assim: Jesus entregava um pão na mão dos discípulos, ou daqueles que estavam na frente da fila, eles repartiam e o pão ia seguindo, ia multiplicando, era isso? Não. A multiplicação acontecia nas mãos de quem? O milagre era dele. Ele partia e multiplicava. O pão não acabava nunca. Um pãozinho na mão e ele ia tirando um pedaço e não acabava. O milagre era nas mãos dele. Era importante, primeira coisa. O milagre é ele que fazia. Agora eu pergunto: como é que esses pães eram repartidos e chegavam a todos? Imagine 15 mil pessoas. A que distância você imagina que estavam os últimos da fila? A que distância de Jesus? Calcula 15 mil pessoas. Como é que você acha que os últimos se alimentaram? Vocês acham, vamos pensar aqui, você acha que, por exemplo, Jesus repartia, entregava na mão de Pedro, Pedro pegava e jogava assim lá para o fim? Parecia o Silvio Santos, né? Quem quer dinheiro? Era assim? Não. Claro que não era assim. Como é que o alimento passava de mão em mão a ponto de todos terem se alimentado? Como é que você acha que isso acontecia? Como é que ele fazia? Passava para o primeiro da fila, o primeiro comia? Fazia o quê? Ia passando. Até que não há outro meio de chegar lá atrás. Não há outro meio. Qual é a lição que eu tiro para mim hoje? Porque eu falei que esse estudo tem que ter lição para a nossa vida. Não é uma lição de história isso aqui. Isso aqui é prático para nós. Qual é a lição que eu tiro? A lição que eu tiro é que quando Deus me abençoa e uma bênção divina chega às minhas mãos, por mais que parte da bênção eu possa necessitar dela para a minha vida, a outra parte o que eu tenho que fazer? Repartir com o próximo. Por isso que Jesus fala em amor ao próximo. Se eu recebo bênçãos financeiras, a Bíblia pede que eu devolva o quê? O dízimo. O que é feito com o meu dízimo? Utilizado para a pregação do Evangelho. Olha o pão sendo repartido. Percebem a lição que Jesus está dando? A bênção não foi feita para parar na mão de alguém. Há pessoas que vivem, tudo aquilo que recebem é só delas. Exclusivamente delas. Nenhuma preocupação com o próximo. Essas pessoas darão contas a Deus disso, com certeza. Porque o plano de Deus é que as bênçãos passem por nosso intermédio como se fôssemos torneiras. Qual é a função da torneira? Eu não conheço outra. A única função de uma torneira é deixar a água fluir. Seja de prata, de ouro, de bronze, não importa. Pode ser uma torneira de ouro. A única função é que por ela passe a água. Sejamos nós, ricos ou pobres, torneira de ouro ou de metal ou de ferro, a função é que a bênção de Deus passe por nós e alcance os outros. E Jesus está ali, fazendo com que todos sejam abençoados, porque a bênção vai passando de um para o outro. Que lição, hein? Que lição, hein? Assim ele alimentou a multidão. E aí diz o quê? Ele perguntou para Filipe: como é que nós vamos dar pão para essa gente toda? Aí diz que alimentou 15 mil com 5 pãezinhos. E aí ele falou assim: ó, sobrou muita coisa? Sobrou, Senhor, sobrou pão demais. Recolhe, não desperdiça nada. Qual é a lição que eu tiro disso?
Às vezes nós estamos pedindo uma coisa para Deus, achando que humanamente aquilo é impossível. E Deus está respondendo: olha, eu tenho bênção para te dar, e ainda vai sobrar, porque aqui no céu não falta bênção, nem poder. Portanto, aquilo que você acha que é impossível, para mim, não só é possível, como eu posso dar mais do que você está pedindo. O poder dele é muito maior do que aquilo que a gente imagina que necessita. Sobra bênção. Aquilo que parecia impossível, sobra. E às vezes nós em oração, em matéria espiritual, não estou falando em matéria material, não, no plano material, que tem gente que quer pedir para Deus uma Ferrari, não é por aí, com Deus não funciona assim. Mas no plano espiritual, quando você pede liberação de um pecado, de um vício, de algo que está atrapalhando a sua vida, e você acha que é impossível você conseguir se libertar daquilo, Deus está dizendo assim: vem com fé, porque a bênção aqui tem de sobra. Eu resolvo isso e muito mais, Deus está dizendo. Então sobrou bênção. É isso que esse milagre está mostrando, que Jesus não só sabia como resolver, como podia alimentar 100 mil, ia faltar pão, 1 milhão ia faltar pão. Ou seja, é infinita a possibilidade que ele tem, é infinita, não depende de número. É isso que está ensinando aqui. Significa que se 5 bilhões de pessoas, aproximadamente a população da Terra, 5 ou 6 bilhões de pessoas hoje, precisarem se ajoelhar e pedir bênção para Deus, vai faltar bênção? Não vai faltar. Ele pode atender todos os pedidos que chegarem do céu, de acordo com a vontade dele, para o bem daqueles que pedem, porque às vezes nós pedimos coisas que são para o nosso mal, e ele não responde. Verso 13: recolheram-nos e encheram 12 cestos de pedaços de 5 pães de cevada, que sobraram aos que haviam comido. Quantos cestos de pão eles encheram só com o que sobrou? 12. Percebe o que Deus está dizendo para nós? O que Ele está ensinando para nós? Ainda sobraram 12 cestos de pães. Verso 14: vendo os homens o milagre que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Quando viram o quê? O milagre. Este é um ponto importante. Jesus Cristo, ele veio a este mundo, e a partir dos 30 anos, quando ele começa o seu ministério, ele nunca escondeu a sua identidade. Ele nunca enganou ninguém, ele sempre disse ser quem? Filho de Deus ou Deus Filho, porque Jesus é Deus. Filho de Deus, na verdade, lê-se Deus Filho, porque o Filho de Deus tem a mesma natureza do Pai. Se a natureza é divina, ele também é Deus. Portanto, ele é o Deus Filho. Ele nunca enganou, mas as pessoas acreditavam nisso? Não. Achavam que era uma blasfêmia e quiseram matá-lo, e o mataram por esta razão. Os judeus mataram Jesus. A principal acusação qual era? A blasfêmia de se dizer Filho de Deus. Esse foi o motivo, esse foi o crime que ele cometeu. Ele foi crucificado por uma blasfêmia, segundo eles, de se apresentar como o Filho de Deus que ele era. Ele nunca escondeu e as pessoas não acreditavam. Quando ele fez este milagre e tantos outros, o que acontecia com as multidões quando ele fazia os milagres? Aí acreditavam. Pergunto: que tipo de religião é a sua? Que tipo de religião é a minha? Eu creio em Deus por aquilo que Ele é, ou eu só creio nele quando Ele me dá alguma vantagem? Lei de Gerson: levar vantagem em tudo. Que tipo de religião é a minha? Eu só creio se eu recebo? Se eu levo vantagem, eu acredito em Deus. Se eu não recebo, não quero saber nada dele. Essa é a minha religião. Quer dizer que Jesus, para ser considerado Deus na minha vida, ele tem que me dar alguma coisa. Se ele não fizer um milagre para mim, ele pode ser Deus para os outros, mas não é Deus para mim. Sou eu quem decido se ele é ou não Deus? Isso aqui é sério, hein? Que tipo de religião é a nossa? Ela depende de sinais visíveis de Deus? Ou ele é Deus independente de ficar mudo? De ficar de braços cruzados, ele continua sendo Deus para você? Não é para pensar? Verso 15. Preste atenção nisso aqui, olha. Jesus, sabendo que viriam arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se sozinho para o monte. Olha só. Começou a ver um auê. Começou a ver aquela idolatria. Jesus se transformou num ídolo, fizeram dele um ídolo ali. E aí, na euforia, na emoção, o que o povo quis fazer? Colocá-lo no trono como rei.
Mas ele não veio a esse mundo para ser rei aqui. Não é esse o propósito do ministério de Jesus? Não veio para ser aclamado como rei, para ter poder terreno. O reino dele não é deste mundo. O reino dele é lá. Veio aqui para resolver o nosso problema do pecado. Quando ele percebeu que aquilo virou idolatria, passou a ser uma coisa emocional, passional, como é grande parte dos cristãos no mundo hoje são cristãos passionais, que são mais loucos e fanáticos do que pessoas equilibradas. É um cristianismo que assusta os outros, é uma coisa meio passional. Isso não agrada a Jesus. Ele quer que eu seja discípulo, não fã. Essa é a diferença. Jesus não gosta de fãs. Ele não é um superstar. Ele não é um ídolo do rock. Ele quer discípulos. Ele quer pessoas que o sigam, que pratiquem os seus princípios. Fã não. Fã ele não gosta, ele não quer. Quando ele percebeu que a coisa foi levada para o lado da idolatria, o que ele fez? Se afastou dali. Só que, quando você vai ler comentários do livro da escritora Ellen White, ela comenta uma coisa muito interessante aqui. E isso vai ficar claro no próximo episódio. Aqui termina o primeiro milagre e a gente já começa o segundo, que vai emendar aqui agora. Antes de sair dali, aconteceu uma coisa interessante, óbvia, porque você vai ver no verso seguinte, que Jesus mandou os discípulos saírem dali e aguardarem por ele ali na beira do mar para atravessar. Acontece que isso não foi uma coisa que aconteceu pacificamente. Por quê? Porque os discípulos, como humanos que somos, estavam gostando do auê. Porque no momento que Jesus foi considerado o Filho de Deus, é como se aquelas acusações que eles, discípulos, recebiam, vocês estão seguindo o impostor, eles eram mal vistos. De repente as pessoas passam a olhar para eles como pessoas importantes, porque se ele é o rei, eu sou o primeiro-ministro, eu sou o assessor direto. Automaticamente eles estavam ali sendo glorificados também. E quando Jesus percebeu vaidade humana, não se agradou com aquilo. Por quê? Porque ele sabia que o ministério que aqueles homens tinham que enfrentar pela frente, após a morte dele, não tinha nada de glorificação nem de reino. Eles seriam perseguidos e mortos. E eles não estavam preparados para aquilo. Eles estavam pensando no auê e não sabiam o que os esperava. E Jesus estava preocupado com eles, espiritualmente despreparados. Jesus pediu para eles saírem dali, me aguardem, e ele foi orar. Diz que ele saiu para orar. Por quem ele foi orar? Pelos seus discípulos e pela sua igreja, para que Deus conscientizasse aqueles homens que vaidade não leva a lugar nenhum. Foi orar por eles. Mas no livro Ellen White comenta que foi um dos momentos em que Jesus falou com maior aspereza com os discípulos. Ela chega a dizer que houve discussão entre eles. Por quê? Porque alguns não aceitaram pacificamente aquela ordem. Olha que coisa. Mas Senhor, no melhor o Senhor quer ir embora? Na hora que a gente é respeitado aqui, o Senhor quer sair daqui? E o que aconteceu? Alguns deles começaram a colocar em dúvida a identidade de Jesus. Será que ele é mesmo quem ele diz ser? Ou será que ele é o impostor que outros dizem que ele é? Será que ele atua pelo poder de Deus? Ou será que ele atua pelo poder de Satanás, como alguns fariseus o acusam? Houve dúvida na mente dos discípulos. E Jesus, ao perceber isso, porque ele sabia tudo o que se passava no coração e na mente deles e da nossa, ele pediu aos discípulos para saírem dali e o aguardarem, e ele foi orar. Ele foi orar por aqueles pensamentos malignos na cabeça deles, por aquela vaidade, por aquele momento que eles estavam gostando daquela aclamação, que não era boa. Jesus pediu para eles esperarem, agora lá na beira do mar. Agora percebam o que aconteceu, e aqui começa o segundo milagre. Chegada a tarde, os seus discípulos desceram para o mar. Verso 17: entraram num barco e começaram a atravessar o mar rumo a Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não viera encontrá-los. A chave está aqui nessa palavra ainda. Por que o verso diz que eles começaram a remar com o barco, tinha escurecido e Jesus ainda não viera encontrá-los? Como é que você compreende isso? Jesus havia marcado com eles o quê? Senão eles não estariam esperando e não diriam: Jesus ainda não veio. Em outras palavras, Jesus está atrasado. Como ele se atrasou e escureceu,
nós temos que começar logo a atravessar isso aí, porque atravessar o mar de barco à noite é uma coisa muito perigosa. Portanto, Jesus havia combinado com eles para esperarem por ele, mas eles resolveram agir sozinhos. Qual é a lição que eu tiro? Será que alguém aqui já sentiu a sensação de que Deus está mancando com você, está atrasado naquilo que Ele já deveria ter respondido para você, e você não pode esperar, porque você acha que tem que resolver, e você começa a resolver da sua cabeça? Será que alguém já sentiu isso? Começou a achar que vou fazer o que eu acho que tem que fazer, porque eu estou orando do céu, não vem sinal, não vem resposta, então eu vou fazer. E será que você começa a agir precipitadamente de acordo com o que você acha e você pensa? Eles acharam que Jesus ainda não viera encontrá-los, ou seja, além de ele ter estado estranho à tarde, além de ele ter pedido para a gente sair dali na melhor hora, além de ter nos deixado sozinho aqui e pedir para esperar, além disso ele não veio. Ou seja, Jesus está muito estranho. Será que alguém aqui já teve a sensação de que combinou alguma coisa com Deus e ele não cumpriu a parte dele? Mas eu estou em oração, eu estou em jejum, e Deus não me responde. Não dá a sensação de que ele está descumprindo e você está fazendo a sua parte? Jesus mandou esperar e ponto. Se é para esperar, é parar. Será que se eu oro e não vem a resposta que eu busquei, será que Deus não está dizendo para mim: Mauro, espera um pouco, não é a hora de dar o que você está me pedindo? Não é que eu não vou dar, é que o momento não é esse. Se eu fizer isso para você agora, vai ser pior para a sua vida, porque Ele sabe todas as coisas, Ele sabe o que é melhor para mim, e às vezes aquilo que eu acho que é uma bênção, pode ser a minha desgraça. Isso vale em todas as áreas, hein, amigos? Em todas as áreas. Todas. Vale no trabalho, vale na família, vale no namoro, né? Às vezes a pessoa gosta uma moça se apaixona pelo rapaz, é aquele cara que ela quer. A família diz que não vai dar certo, os pais mostram os defeitos, os amigos sinalizam, mas a pessoa quando está apaixonada fica cega. O homem e a mulher, tanto faz. A paixão cega. Aí começa a pedir sinal para Deus, mas aqueles sinais, né? Aqueles sinais assim que quase empurrando Deus para fazer o que a gente quer, né? Senhor, por exemplo, nós estamos nessa época agora. Senhor, se chover amanhã à tarde é porque é para eu namorar com ele. Claro que vai chover amanhã à tarde, você não precisa ser meteorologista. Então o que é isso? É induzir Deus a fazer o que você quer. Aí chove, a pessoa diz assim: mas eu pedi um sinal de Deus e Ele me deu. Sério, Deus sentiu as suas mãos nas costas dele, né? Percebe? Tem horas que a gente quer ajudar Deus, isso atrapalha. Só que Deus sabe que aquela pessoa, se entrar na sua vida, pode ser a desgraça da sua vida. E você não consegue enxergar, mas Ele sabe. E quantas pessoas desgraçam a sua vida porque não ouvem a Deus, porque querem fazer a sua própria vontade. E eles estão aqui insinuando que Jesus mancou, não cumpriu, não veio. Eles começaram a travessia sozinhos. O que vai acontecer? Verso 18. O mar encapelava-se por causa de um vento forte que soprava. O que a Bíblia está dizendo que vai acontecer? O mar encapelava-se por causa de um vento forte. Vento forte no mar é sinal de quê? Tempestade. O mar já estava bravo, revolto. É como se no popular nós disséssemos assim: miséria pouca é... Não é, seu Roberto? Sensação de que Jesus estava estranho, combinou, não apareceu, tiveram que começar sozinho, de noite, com medo, e aí começa a anunciar a tempestade. Olha a situação deles. Olha o que é quando a gente resolve da cabeça da gente, quando nós resolvemos fazer aquilo que nós achamos que é certo. Verso 19. Tendo remado cerca de 25 ou 30 estádios, isso é uma medida bíblica, que se você fizer a conversão, tá, algo em torno de 6 quilômetros. Eles já haviam se afastado da praia, 6 quilômetros remando num barco, tá? Esse barco não é o Titanic, não, nem esse que agora deu no Fantástico aí que construíram, não é isso não, era aqueles barquinhos mesmo no tempo de Jesus, que você imagina o que era atravessar aquilo a barco, com aqueles barquinhos daquela época, com tempestade, com anúncio de tempestade, era perigo de vida mesmo, tá? Eles já tinham remado cerca de 6 quilômetros, viram a Jesus aproximar-se do barco, andando por sobre o mar, e ficaram aterrorizados. Para quê? Aqui está o segundo milagre. Qual é o milagre?
Jesus vem andando sobre o mar. É possível isso do ponto de vista humano, racional? Dá para alguém andar sobre as águas? Então, humanamente, não tenta explicar isso aqui, porque você não vai conseguir. Milagre não se explica. Milagre é milagre. Humanamente, um milagre. Para Jesus, isso aqui era algum milagre? Porque aquele que fez o mar, deu ordem com a sua voz para as montanhas existirem, o mar existir, os rios, as aves, que disse assim, haja luz, e a luz veio à existência. Este ser criador de todas as coisas tem alguma dificuldade para andar sobre o mar que ele criou? Você vê alguma dificuldade para isso? O que é mais difícil? Dizer assim, haja luz e a luz aparecer na escuridão, ou andar sobre o mar? O que é mais difícil? Você fazer um boneco de barro, soprar assim, ó, na narina, e ele ficar assim como a gente? O que é mais difícil? Eu acho que os evolucionistas, eles têm muito mais fé do que os cristãos. Porque nós temos fé num Deus que criou todas essas coisas. Eles acreditam que isso aconteceu de uma explosão. Explodiu, de repente, apareceu um ser e virou a Jennifer Lopez. Precisa ter fé. Precisa ter fé que uma explosão faz a Jennifer Lopez. Não é possível. Portanto, eles têm muito mais fé do que nós, acreditam em algo muito mais absurdo do que nós, porque nós acreditamos que Deus fez isso. Mas eu não quero entrar nesse ponto. O ponto aqui, e aqui, para encerrar, estou começando a encerrar, é o ponto mais importante. Eu vim até aqui, cheguei no ponto mais importante, porque aqui é uma interrogação para a gente levar para casa. Pergunto, a Bíblia está dizendo o seguinte, eles estavam passando por medo, terror, provavelmente se ajoelharam naquele barco e começaram a orar clamando por Jesus. Sabe por quê, amigos? Porque eu não conheço coisa melhor do que a tempestade para mudar a prioridade do ser humano. As tempestades na nossa vida, elas trazem uma série de bênçãos, fazem nós ajustarmos as nossas prioridades de vida, faz reconhecermos a nossa incapacidade de resolver, faz abandonarmos o nosso orgulho, faz voltarmos a nossa mente para Deus, clamarmos. Toda vez que vem uma tempestade na nossa vida, uma doença, uma calamidade, um desastre, uma perda, é a hora que o homem se volta para Deus e reconhece a sua incapacidade. Portanto, não há nada mais didático para corrigir um ser humano do que Deus permitir a tempestade. Ele não manda a tempestade, Ele permite, é outra coisa. Ele permite. A tempestade faz com que a gente abandone uma série de coisas que atrapalham a nossa vida, porque é nessa hora que a gente clama a Deus. Nós somos orgulhosos, vaidosos, achamos que sabemos tudo. Tem aquela história, né? Quando eu lembro de orgulho, tem uma história de uma menina, uma moça na verdade, né? Muito bonita, muito vaidosa, mas tão vaidosa, que ela estava numa festa, e um rapaz se aproximou para conversar com ela, e ela ficou 20 minutos falando dela, e ele quieto, ele não conseguia abrir a boca. Porque ela falava, eu sou isso, eu faço aquilo, eu sou modelo, eu sou artista, eu fiz a revista tal, eu faço isso, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo, sabe? Ela só conseguia falar dela, o mundo dela, o que ela foi convidado, quais a agenda dela. Tem gente que é assim, né? Tem gente que só sabe falar de si mesma. Eu sou demais, eu sou espelho meu, tem alguma mais linda do que eu, sabe? A figura. E ela estava há 20 minutos assim, de repente ela se tocou, né? Que estava falando demais e só dela, e o rapaz não abria a boca. Aí ela olhou para ele e falou, me perdoe, me desculpe, eu estou aqui esse tempo todo falando só de mim, vamos falar um pouquinho de você, vai, diga para mim, o que você achou do meu chapéu? A pessoa não consegue sair de si mesma, só ela existe. Isso é um retrato do ser humano, só o que nós pensamos é que vale, só o que nós achamos é que interessa. A gente às vezes vê pessoas dizendo assim, não, mas tudo bem isso que você leu na Bíblia, mas eu acho que é isso, eu acho que não é assim, é sempre eu acho, é sempre o meu pensamento que é o que importa, eu sou o juiz de todas as coisas. Aquilo que Deus acha, a maioria das pessoas está pouco se importando, ela se importa com aquilo que ela acha. Portanto, o que ela acha, o que ela pensa é o que vale. E aqui, esses homens, vivendo aquele drama em oração, aí pergunta-se, onde está Deus quando nós estamos vivendo o nosso drama? Onde estava Deus, Jesus, quando os homens estavam vivendo essa tempestade? Onde está Deus quando você está vivendo um problema sério na sua vida? Onde estava Jesus?
Onde estava Jesus? A Bíblia falou. Por que ele não veio? Por que ele atrasou? Por que ele atrasou? Não, atrasou é forma humana. Por que ele fez esperar? O que ele estava fazendo? Orando. Por quem? Enquanto eles estavam lá, está a resposta. Onde estava Jesus? Orando por... Guarda isso. Quando você estiver enfrentando um problema sério na sua vida, um drama, que você perguntar, onde está Deus que não está vendo? Jesus em nenhum momento tirou os olhos daquele barco. O tempo todo Jesus estava olhando aquele barco. Por quê? Dentro daquele barco estava a sua igreja. Estavam os seus discípulos, os 12 que ele escolheu para cuidar da sua missão. Estavam dentro daquele barco. O seu tesouro estava ali. Ele só queria que eles aprendessem uma lição. Mas Jesus estava o tempo todo cuidando do barco, sem tirar os olhos do barco. E no momento adequado, apropriado, o que ele fez? Veio andando sobre o mar. Respondeu a oração deles. Jesus me salva. Ele vem andando por sobre o mar. Mas o incrível disso é que a Bíblia diz que eles sentiram o quê? Ficaram aterrorizados, sentiram medo. E aí eu preciso entender isso. Como é que esses homens que andaram com Jesus, conversaram com ele, passaram dias, meses ao lado dele, ouvindo tudo que ele dizia, como é que eles sentiram medo? Ou por que sentiram medo? Qual é a explicação que você encontra? Eu só encontro uma explicação para eles sentirem medo. Só tem uma, não tem duas. A única explicação para eles sentirem medo é não terem reconhecido que era Jesus. Quando eles viram um vulto andando sobre o mar, eles acharam que aquilo era um fantasma. Podia ser tudo menos Jesus. Um fantasma andando sobre as águas. E ficaram apavorados, porque além do problema que eles estavam vivendo, ainda por cima uma assombração ali. Ficaram apavorados, eles podiam pensar em tudo menos que fosse Jesus. Como é que eu sei disso? Verso 20. Porém ele lhes disse, Jesus, né? Sou eu, não temais. Ele precisou dizer, calma gente, calma, sou eu. Não tenham medo, sou eu. Se ele não diz, sou eu, eles não teriam reconhecido. Reconheceram primeiro a voz, e depois, quando Jesus se aproximou mais, viram que era Jesus. Ele usou sou eu. Sou eu na Bíblia tem um significado, essa palavra, esse verbo? Quem é que representa sou eu na Bíblia? Quando essa palavra é usada? O que sou eu? Qual é a palavra que vem? Quem se lembra? Iavé. Lembra-se que Deus disse para Moisés? Sou eu. Quando perguntarem quem é que vai libertar vocês lá do cativeiro do Egito, vocês dizem, sou eu, me enviou. Eu sou. O eu sou me enviou. Iavé. Deus. Jesus de novo se apresenta para eles como Deus. Iavé, não tenho medo, sou eu. Aqueles homens haviam perdido o referencial, ficaram perdidos ali e não reconheceram Jesus Cristo. Qual é a minha preocupação aqui? Se a Bíblia estivesse dizendo que eram pessoas quaisquer que não reconheceram Jesus, eu não ficaria tão preocupado. Mas quando a Bíblia diz que era a sua igreja, os seus líderes, os seus pastores, eu fico preocupado, porque aí eu tomo para mim, será que eu, Mauro Braga, que estou pregando hoje para vocês aqui, que estou falando aqui da frente, será que eu corro o risco de, num momento da minha vida de desespero, eu não reconhecer Jesus Cristo? O que eu tenho que fazer para não correr esse risco? Eu preciso descobrir o que aconteceu com eles, para tomar cuidado com a minha vida, porque se esses homens não reconheceram Jesus, imagina nós, o risco que corremos. Porque como é possível que eles não tenham reconhecido Jesus? O que aconteceu que eu preciso tirar como lição para que eles não o tenham reconhecido, a ponto de Jesus ter que dizer, calma, sou eu, não tenham medo? A Bíblia responde, verso 22, aqui está o que aconteceu. Verso 22, no dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar, percebeu que aí havia um único barco, e que Jesus não embarcara nele, com os discípulos, mas que estes haviam partido sós. Presta atenção, olha por que eles não reconheceram Jesus. Ficaram esperando lá como Jesus mandou. Começou a escurecer, ficaram impacientes e resolveram dar uma solução por conta própria, agir sem esperar por Jesus. Resolveram começar a viagem, mas tiveram a preocupação de deixar um barquinho ali para Jesus chegar e ir encontrá-los. A multidão viu que o barco ficou ali
e que Jesus não tinha ido com eles, mas que eles foram sozinhos. Eles deixaram um barquinho para Jesus. Quando eles viram o vulto andando sobre o mar, por que eles não reconheceram que era Jesus? Porque não podia ser Jesus, porque Jesus tinha que vir de... O barco representa a solução humana para o problema. A solução na mente humana só podia ser por barco. Como é que você pode imaginar que alguém vai andar sobre as águas? Você pode imaginar isso? Então, humanamente, eu não posso pensar nessa solução. Eles pensaram numa solução humana, deixaram o barco para Jesus vir. Como Jesus não veio de barco, aquele não podia ser Jesus, porque humanamente aquilo não tem explicação. Qual é a lição que eu tiro para a minha vida hoje? E você para a sua? Nunca condicione a ação de Deus. Nunca diga para Deus como é que Ele vai ter que agir para resolver o seu problema. Não estabeleça para Ele a forma de resolver. Coloque em oração o problema. A solução é aquela que Ele der. Por quê? Porque eu corro o risco, quando eu estabeleço o meio que Deus tem que resolver o meu problema, eu corro o risco dele resolver de uma forma milagrosa, que é a que eu não pensei, mas é muito maior, e eu não ver. Jesus olhou o barco, pensou assim: esse é meu povo, como eu gosto deles, mas como eles são crianças, eles imaginam que eu preciso disso aqui. Ele foi andando sobre o mar para resolver de maneira sobrenatural, milagrosa, e os discípulos não viram a ação de Deus, porque eles estavam de olho no barco. Não viram o milagre porque estavam de olho no barco. Será que eu estou orando hoje na minha vida por um problema? Estou orando todos os dias, há uma semana, um mês, um ano, orando por um problema na minha vida e dizendo: Deus ainda não me respondeu, porque eu estou olhando para o barquinho, e Jesus andando sobre o mar do meu problema e dizendo: oi Mauro, estou aqui, já resolvi, só que não do seu jeito, do meu, e não do que você queria, mas de outra coisa muito mais importante que você não viu, você não prestou atenção. Você está pedindo A, mas o mais importante para você não é A, é B, e o B, você não prestou atenção que fui eu que fiz, porque eu estou aqui, milagrosamente resolvendo o seu problema, mas você não presta atenção em mim, você põe os olhos no barquinho. O barquinho representa a solução humana e representa o problema, e tem gente que fica olhando para o problema todos os dias sofre ali, e fica no problema. Qual é o recado de Jesus aqui? Tira os olhos do barquinho e olha para mim. Tira os olhos do problema e olha para o alto, olha para Ele, esquece o problema, entrega o problema em oração, entrega para Ele, diz: Senhor, este é o meu problema, resolva da melhor maneira que o Senhor puder resolver, da melhor maneira que seja o melhor jeito para mim. É assim que a gente deve fazer uma oração. E não é assim: Senhor, o meu problema é que eu não tenho emprego. Como eu fui fazer ficha hoje numa multinacional, eu quero que o Senhor me dê aquele emprego. Aí não vê o emprego, a gente fica assim: puxa, mas Deus não está resolvendo. Você esqueceu que Ele evitou que você fosse atropelado? Ele curou um câncer que você nem sabia que tinha, e Ele tirou seu filho das drogas. E Jesus está pensando: você está pedindo emprego? Eu tenho coisa muito mais séria na tua vida para resolver. Deixa o emprego que daqui a pouco eu resolvo, quando for importante. Sabe por quê? Porque se eu te der emprego já, você vai esquecer de mim e vai tocar a tua vida. E eu não quero, eu quero que você continue se relacionando comigo. Então, por hora, fica sem emprego, que você tem vindo conversar comigo todo dia. E eu sinto tanta falta de você, que eu não quero que você vá embora. Jesus está dizendo: nunca condicione a ação de Deus. Não diga a Ele como Ele tem que agir. Não coloca barquinho para Jesus. Estou vendo algumas pessoas me olhando com uma expressão. Eu acho que tem um monte de gente aqui que descobriu essa noite que está colocando barquinho para Jesus. Amigo, tira o barquinho, tira os olhos do barquinho, olha para Jesus, porque você corre o risco de estar procurando o barquinho e Jesus já está agindo na tua vida sem você ter percebido, porque você está olhando para o barquinho, você está esperando que ele venha de barco, e Jesus não precisa de barquinho. Barquinho é a solução humana, pobre solução humana. Que Deus te abençoe. Na próxima quarta nós vamos estudar mais um milagre, vamos aprender mais lições práticas para a nossa vida, porque isso que a gente está estudando aqui é lição prática de vida. Isso a gente aproveita hoje, amanhã. Próxima quarta, sequência, e eu vou pedir para o pastor orar por nós agora, especialmente, viu, pastor? Para que a gente comece a retirar esta noite os barquinhos que a gente anda colocando para Jesus.